Independentemente de ter resultado da atividade humana ou não, existem diversos locais em nosso mundo que despertam mais questionamentos do que respostas. Desde uma cratera que parece levar às profundezas do inferno até uma cidade que obriga seus moradores a dormirem. Não falta lugares intrigantes em nosso planeta. Então, sem mais demora, vamos explorar alguns lugares desses que de alguma forma ainda existem, que mesmo que não devessem. A Minas Centralia. Centralia, na Pensilvânia, já foi uma cidade próspera e cheia de habitantes, graças à rica indústria de mineração de carvão da região. No entanto, o carvão que sustentou a cidade acabou de se tornar sua ruína. Acredite ou não, hoje em dia, o solo sob a atual da cidade fantasma de Centralia está em chama. Para aqueles corajosos o suficiente para visitar, é possível até ver fumaça emergindo do chão. Mas como que isso aconteceu? Bem, se voltamos a mais de 1962, está registrado que queima de acidental do lixo depositado em um aterro local provocou um incidente das minas de carvão abaixo dele. As minas entraram em ignição e em breve as chamas se espalharam pelos vastos veios de carvão que percorria sobre os túneis da cidade. Mas espere um segundo, 1962 e ainda está em chamas hoje? Isso significa que está queimando por mais de 50 anos? Bem, é verdade. Acontece que o fogo se propagou tão amplamente que se intensificou tanto que os moradores não tinham meio de cortê-la. Com o passar dos anos, o solo sob a rua começou a ficar cada vez mais quente, chegando a atingir até 900 graus Fahrenheit em locais. Em 1981, relatou-se que até mesmo sepulturas do cemitério local haviam caído de vorazes ardentes, e uma fumaça emergia de grandes abismos que se formavam pela cidade. Em 1992, o governo adquiriu uma cidade que desde então foi oficialmente abandonada, exceto pelos 7 moradores restantes que se recusaram a partir até hoje. Hoje o fogo ainda arde e espera-se que continue a queimar por mais 100 anos. Falando em assunto quente, se você deseja ser o primeiro a descobrir alguns fatos mais surpreendentes desse mundo tem a oferecer, não deixe de clicar o botão de curtir e se inscrever. Eu publico novos conteúdos semanalmente, então ative também o sininho das notificações para não perder nada. Bom, agora isso está esclarecido. Vamos dar uma olhada em alguns lugares ainda mais extraordinários. Os Edge Fla Geysers, localizados nas proximidades do deserto Black Rock, Nevada, encontra-se uma estrutura de aparência extraterrestre, que lança água fervente em um país árido. No entanto, por mais natural que pareça, na verdade foi criado pelo homem. Bem, criado pelo homem por acidente, digamos assim. Esse é o Geyser Fla, que teve início em 1900, quando um poço foi perfurado no deserto. A água que saiu para complementar os perfuradores do poço estava extremamente quente. Era uma fonte de água geotérmica, aquecida a cerca de 200 graus Fahrenheit pelo calor vulcânico das profundezas da Terra. Isso a tornava imprópria para irrigação ou consumo, então os trabalhadores decidiram eliminá-la para evitar vazamento de água quente indesejada. No entanto, em 1964, a água começou a jorrar em vários pontos. Após a perfuração de segundo poço muito próximo ao primeiro, essas erupções começaram a serem mais quentes dos geysers, mas hoje o maior deles atinge quase 6 metros de altura. Essa estrutura hipnotizante continua crescendo graças ao depósito mineral de carbonato de cálcio presente nas águas, que solidificaram nas laterais à medida que a água sobe. No entanto, os minerais não são responsáveis apenas pela altura do Geyser. As faixas incrivelmente coloridas de laranja, verde e amarela também são parcialmente resultados desses depósitos minerais. Embora grande parte de cores seja atribuído à água, atraído pelas condições quentes e úmidas, seja menos todos acidentalmente fosse tão belo. O pico de Göbekli Tepe. Aqui está uma questão. Com nossos antepassados construíram uma sociedade. De acordo com especialistas, esses primeiros inventaram a agricultura, em seguida surgiram construções de assentamento permanente e, por fim, desenvolveram a religião e cultura. Durante séculos, essa tem sido uma fórmula secreta para entender a evolução do homem primitivo. Até que o Göbekli Tepe foi descoberto e questionou toda a linha do tempo. A poucos quilômetros da cidade de Urfa, na Turquia,
encontra-se as ruínas desde o tempo de 2000 anos atrás. Como pode ser visto, muitos dos pilares remanescentes apresentaram intrincas imagens esculpidas nele. De qualquer forma, os especialistas acreditam que este era um local de culto, que remotamente, pelo menos 6.000 anos atrás, estruturaram o Neolítico como que remonta a pelo menos 6.000 anos de estrutura neolítica como Stonehenge. Mas aqui está o que torna tudo meio impossível. Foi construído antes mesmo de qualquer agricultura humana ocorrer na região. Como essas antigas pessoas poderiam passar de caçadores-coletores para devotos e adoradores, sem passar por essas etapas cruciais de estabelecer assentamento e cultivar suas próprias fontes de alimento primeiro? Não seria impossível para uma comunidade não agrícola, ter tempo e recurso para se dedicar a um projeto como esse? Essas perguntas têm escapado a uma resposta definitiva. Por mais de uma década, teorias sugerem que Lop Tepe é algum tipo de local memorial cerimonial ou possivelmente um local espiritual, onde caçadores e corajosos poderiam confrontar seus medos de criaturas que compartilham seu território. Outras teorias abrangem uma ampla gama, como alguns pensadores de alternativa especularam que o sítio é evidência de civilizações emergindo muito antes do que o consenso atual aceita. Mas o que você acha de Globk teve significa para a nossa compreensão da história humana? Deixe-me saber nos comentários abaixo. As luzes de Hadley. Quando você vem ao mistério espera de uma luz no céu, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Um avião? Um satélite? Talvez até mesmo alienígena. Com toda a possibilidade em mente, o que você acha de poderia ser? A fala em língua estrangeira, aquele animado papo norueguês, apontam as estranhas luzes no céu. Houve centenas de avistamentos de longos anos dessa luz de Hadley. De acordo com os relatos técnicos, eles começaram a aparecer em 1981 e se manifestam de várias formas diferentes, em diferentes formas, até mesmo em diferente velocidade. Após análise externa e muitas filmagens para estudar, as pesquisas chegaram à conclusão de que as luzes não parecem simplesmente aviões pairando no ar, ou reflexos de farol de carro. Então, o que está causando sua aparição aqui? Bem, os cientistas acreditam que eles podem ser cristais de íons Colombo, um tipo de matéria fria que se forma em temperaturas próximas de zero absoluto. Esse processo é capaz de emitir uma luz colorida intensa, mas não é a parte perturbadora. Cientistas que exploraram a área onde os avistamentos são comuns descobriram um aumento de nível de radiação proveniente de rocha abaixo do solo. É possível que a radiação esteja relacionada aos fenômenos apresentados em um potencial perigo. Para aqueles que tentaram observar luzes se radiação estiver envolvida, e nunca pensei que diria isso. Esperem que seja alienígena afinal. Lago Karachai. Você seria tentado a dar um mergulho nesse local encantador? Se você se aventurar a mergulhar, pode ser só a última coisa que fará, porque este é um letal Lago Karachai. Localizado no centro da Rússia desde a década de 1950, tem servido como um depósito para resíduos radioativos como efeitos mortais. A poluição se tornou tão grave que o fundo do lago teve que ser coberto com blocos de concreto para impedir partículas contaminadas infiltradas suprimento da água subterrânea. No entanto, isso foi feito somente após um número alarmante de moradores locais que começaram a relatar doenças graves relacionadas à radiação. A quantidade abundante de resíduos tóxicos flutuando nas águas do Lago Karachai e se acumulando em suas margens tornou-se um lugar mais poluído do mundo, até que ganhou um recorde do livro Recorde Guinness como o lago mais contaminado do mundo. Certamente não é um título para se orgulhar, mas acho que precisamos de um pouco de perspectiva aqui sobre o quanto perigoso é o Lago Karachai. O acidente nuclear de Chernobyl, um dos piores desastres nucleares da história, liberou entre 50 e 185 milhões de curies de resíduo radioativo. Em comparação ao Lago Karachai, acumulou aproximadamente 120 milhões de curies de radioatividade.
o que não é uma quantidade insignificante. Algumas áreas são tão radioativas que uma exposição apenas em 30 minutos seria letal, então, ao menos que uma morte agonizante seja o seu conceito de última sexta-feira à noite, mergulhar nesse lago não vale a pena. Linha Násica. Você já tentou desenhar com de olhos fechados? É difícil acertar alguma coisa sem ter visão mais ampla, mas isso não foi o problema para os criadores da linha de Násica. Isso não é Násica, não NASCAR, antes que o fã de corrida de carro se confundam. Essas enormes formas geométricas conhecidas como geoglifos foram esculpidas no deserto do Peru, a uma profundidade de 4 a 6 polegadas há cerca de 2.500 anos. Como você pode ver aqui, eles são impressionantes, mas aqui está em torno isso interessante. Alguns desses geoglifos têm até 1.200 pés de comprimento, com muito detalhe alinhado perfeitamente. Então, como eles foram capazes de criar imagens tão grandes com linhas tão retas, sem ter a tecnologia para seu trabalho de cima, sem ter a tecnologia para ver seu trabalho de cima? Eles não podiam voar e certamente não tinham satélites. Então, como conseguiram desenhá-la com tanta precisão? É um mistério que permanece em uma das definitivas, tanto que na década de 1970, alguns teóricos alternativos chegaram a propor que foram alienígenas responsáveis por marcações.